Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Uma alegria estar com vocês. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo da semana passada. Nós vamos falar aqui, semana passada falamos sobre o tema de sonhos, realizações, um pouquinho dos padrões que todos nós passamos, né? Como seres humanos, dei alguns exemplos aqui da natureza e agora, hoje nós vamos falar sobre esperança, fraternidade, solidariedade e vamos trazer um pouquinho desses conceitos, onde que nós começamos a aprender sobre eles na família, né? Que é o primeiro grupo ao qual todos nós participamos, todos nós somos inseridos aqui no mundo, né? Da matéria. Primeiro que pra gente chegar, a gente passa pelo portal da vida, que é dado essa oportunidade através do nosso pai e da nossa mãe, que independente de como eles foram ou puderam ser, eles nos deram a vida e nos trouxeram para o portal da vida. Geralmente os pais são responsáveis, cuidadores, né? Nós temos como uma figura de exemplo e direcionamento. Salvo algumas exceções, alguns padrões de conflitos, de dificuldades, nós também já aprendemos dentro do nosso seio familiar. E aí, com isso, a gente vai aprendendo um pouquinho sobre fraternidade, sobre solidariedade, porque todos nós temos no nosso núcleo familiar aquele parente difícil, aquele ente querido que é problemático, que dá muito trabalho, ou que seja por questões de saúde, né, de uma necessidade física, ou seja por questões comportamentais, de condutas, comportamentos e ações, ou seja por outros tipos de dificuldades, talvez de ligado comportamentos, emoções, conduta, enfim, a gente pode ter um pouquinho de cada um. Só que a gente muito fala do outro, né? O outro, o parente, o tio chato, a tia chata, ou o primo problema, ou o irmão problema, o pai, a mãe. E nós, qual que é o nosso papel, né? dentro da nossa família? Nós estamos aqui, nós temos um papel muito importante que nessa escala evolutiva é de aprendermos uns com os outros, é de que, como a família é o primeiro grupo que nós somos inseridos, lá onde nós temos os maiores conflitos, porque através da intimidade nós vamos desenvolvendo e mostrando a nossa real personalidade, a gente vai mostrando a nossa essência. Quando a gente vai para grupos fora, como escola, trabalho, sociais, outros grupos, nós não nos mostramos tanto em essência porque são pequenos momentos, são pequenas situações, mas a convivência vai mostrando a nossa intimidade e a partir dali nós temos conflitos, padrões e muitas coisas que acontecem, mas também são nesses grupos que nós vamos aprendendo sobre solidariedade, fraternidade, esperança, renovação e transformação. Quando você chega num local, num grupo e você vê que uma pessoa não está bem, você de repente conversa com ela e você descobre que a situação que ela está passando às vezes é parecida com a sua. E aí quando a gente consegue compreender e sair um pouquinho do nosso casulo, né, do nosso mundo interno e a gente vai para o mundo externo, a gente vê que na natureza tudo é um processo, tudo são fases e cada um de nós está numa fase diferente, inclusive dentro da sua família, inclusive dentro das suas relações sociais, das suas relações íntimas. E você não pode se deixar a sua energia se esvaziar, se esvair, se uma outra pessoa próxima querida não está num bom momento. Então, isso também são padrões que nós podemos aprender e nos conscientizar. Então, quando a gente fala de solidariedade, muita gente aprende fazendo para o outro, fazer o bem sem olhar a quem, trocar. E para nós, como que a gente pode fazer, né? Também nos percebendo, olha, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou ser solidária com
aquilo que eu gostaria que me fizesse bem, porque se você tá bem, se você tá uma pessoa agradável, uma pessoa sorridente, uma pessoa de bem com a vida, com você mesmo, você vai chegar nos lugares, você vai chegar nos ambientes e é isso que você vai refletir. Se você não tá bem com você e você quer dar para o outro aquilo que você precisa, a gente não tá falando de solidariedade, a gente tá falando de dificuldades em conseguir lidar com a sua realidade. A gente está falando de maneiras de fugir, de escapar daquilo que precisa ser visto. Mas como que a gente pode, então, chegar num ponto de equilíbrio? Porque tem dias que a gente não tá bem. E é justamente nessa troca com o outro que a gente acaba ficando melhor. Não é verdade? Mas também tem dias que nós estamos muito bem, quando a gente vai lá trocar no outro, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí que a gente fala, vem a doutrina espírita, né, os nossos amigos espirituais, nos trazendo, nos dizer sobre fraternidade, sobre a necessidade de nós, enquanto pessoas participando do grupos, por exemplo, o grupo de tarefeiros, né? A fraternidade da Casa dos Tarefeiros, onde nós temos os valores, né? De solidariedade, de uma fé raciocinada, uma fé em ação, uma ajuda, uma amorosidade entre os participantes, né? Desse grupo, dessa fraternidade. Quantas vezes nós chegamos lá no Tarefeiros, às vezes não estamos bem, recebemos um sorriso, um abraço, um carinho, ou mesmo através de algumas trocas de falas, de conversas, a gente já se sente melhor. Olha só, porque isso é a força do grupo, isso é a força da energia espiritual que está a serviço do Cristo, que está a serviço da evolução, que está a serviço dessa transformação, desse despertar da consciência. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte nos percebendo, nos conhecendo. E aí vem, né, essa grande reflexão, o quanto o conhecimento ele é libertador, ele liberta a dor. E aí vem uma informação importante que eu estava lendo aqui no livro Psiquiatria Iluminada, sobre a dor e a área do cérebro que ela está armazenada. Então, existe uma área do cérebro, quando a gente passa por um processo de dor, ela é estimulada através de conexões neuronais, é uma parte química do nosso cérebro. Só que essa parte, ela não é restrita associada à dor. Então, eu tive uma dor, aciona essa parte. E aconteceu uma situação que eu fiquei chateada, eu aciono essa parte. Eu vi um noticiário na televisão, eu aciono essa parte. Eu desmarcaram algo que eu queria fazer, eu ia fazer minha unha, não tive horário, aí desmarcaram, fiquei brava, aciona essa parte. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos uma parte do nosso sistema nervoso associada à dor, que é conectada com sensações de mal-estar, com sensações de negatividade, que é acionada independente de ser algo físico, tá? Pode ser algo material. Essa área superestimulada, como está sendo na atualidade, causa irritação, causa uma baixa energia, e aí a gente precisa o que? Desligar o nosso sistema nervoso. A gente precisa desligar esse circuito que muitas vezes está tendo um choque de energias, de informações ou de mal-estar, ou seja, um super estímulo de dor, de situações, de conexões negativas. Isso faz com que essa parte comece a irradiar para todo o nosso corpo sensações, emoções, e a pessoa nem percebe que está com uma energia ruim, um mal-estar, pode ter influências energéticas, espirituais, enfim. Mas o que a gente precisa ter essa consciência? Como que eu desligo o meu sistema nervoso? Através de você parar um minutinho, fechar os olhos,
Juntar as mãos, isso é comprovado que juntar as mãos já irradia uma sensação, dá um comando para o nosso cérebro, ele entende como um comando para equilibrar, acalmar. E aí você pode fazer uma oração sincera, você pode fazer uma meditação, se conectar com uma praia, com uma floresta, com uma cachoeira, com o céu estrelado maravilhoso. E aí você vai imaginando que você está nesse lugar, sendo banhado por essas forças da natureza, e você começa a desligar o seu sistema nervoso central, você começa a se desligar o seu circuito eletromagnético do que quer que você esteja conectado. Quando você faz isso, você está se desligando e desestimulando esse circuito, essa circuitaria toda ligada à dor. Isso é solidariedade com você, isso é fraternidade para com o seu corpo, para com o seu templo. O nosso corpo é o nosso templo. Então, pensa com carinho, o que você pode fazer? Dá um detox das televisões, dos noticiários, redes sociais, se conecte com você, tire 10 minutos, é igual um banho, sabe? A gente vai tomar um banho ali, 5 minutinhos, 10 minutos já traz uma sensação tão boa. A gente pode também desligar o nosso sistema nervoso, o nosso sistema emocional de situações, de conexões ruins, através da prática da oração, da meditação, da contemplação na natureza. Ah, Thaís, não consigo ficar de olho fechado. Senta, observa uma paisagem, observe uma obra de arte, observe a natureza, e você vai ver como isso automaticamente vai te trazendo essa sensação de bem-estar, de leveza e de amorosidade. Então, solidariedade nós aprendemos com desafios, com práticas de ações, com conexões com os grupos ao qual nós vamos participando, estamos inseridos, e nós vamos praticando. A gente não precisa de muito, pequenas práticas, pequenas ações vão fazendo grandes diferenças. Espero que vocês fiquem muito bem e conectados com amor, solidariedade, fraternidade a esse momento, com gratidão, ok? Ótima semana, tchau, tchau!